Quem é do Comando Vermelho, quem é do PCC, tem que ser considerado uma invasão estrangeira. Tem que haver uma declaração de guerra sem que o sujeito que seja do Comando Vermelho ou do primeiro comando da capital ou de qualquer outra facção criminosa tenha os mesmos direitos e garantias de um cidadão comum. Que ele seja considerado um inimigo do Estado, pois de fato ele é. Pessoal, antes de começar esse vídeo, eu tenho um anúncio para fazer para cada um de vocês. Nós estamos com uma grande promoção que é o seguinte: você compra o seu ingresso para o primeiro festival do Movimento Brasil Livre, que vai acontecer no final de novembro, e aí você vai concorrer a um fone assinado por mim. Eu odeio quem criou essa promoção, mas ela tá valendo. Clica no link como seu ingresso. Faltou de falar o cupom FONÃO. Porra, cupom FONÃO é sacanagem, né, mano? Mas usa o cupom aí, FONÃO. Com a palavra, deputado Kim Kataguiri, por 7 minutos. Quando der, eu gostaria de me inscrever também, presidente. Senhor presidente, senhores deputados, eu quero compartilhar aqui com os membros da Comissão de Segurança, não sei quem viu, mas o presidente Lula teve uma oportunidade única de fazer um discurso para o mundo na Assembleia da ONU, das Nações Unidas, e uma das mensagens que ele passou foi, aspas, de que ele tem preocupação da equiparação do crime ao terrorismo. Manter a região como zona de paz sempre foi e é a nossa prioridade. Somos um continente livre de armas de destruição em massa, sem conflito étnicos ou religiosos. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Veja, a preocupação que o presidente da República do Brasil passa para o resto do mundo é que ele está preocupado com equiparar o crime organizado com organizações terroristas. Já saiu notícia há um mês na Folha de São Paulo de que o Itamaraty agiu para que o Comando Vermelho e o PCC não fossem considerados organizações terroristas. Poucas semanas atrás eu aprovei um projeto na Comissão de Relações Exteriores para impedir que o governo brasileiro financiasse organizações terroristas e só o Partido dos Trabalhadores orientou o voto contrário dentro daquela comissão. Nós tivemos aqui primeiro a dama do tráfico, a esposa do tal do tio Patinhas, que esteve aqui em reunião dentro do Ministério da Justiça sob a gestão do ministro Flávio Dino. Nós tivemos também a ONG do PCC, que foi trazida aqui para discutir o plano Pena Justa, que no final das contas é redução de pena para criminosos sem nenhuma contrapartida, né? A principal medida do Pena Justa é, olha, se o presídio não tem local para o criminoso trabalhar ou não tem local para o criminoso estudar, vamos diminuir a pena dele como se ele tivesse trabalhado e estudado, sem que nunca tenha feito nada disso. E o PCC, através dessa ONG, participou diretamente dessa negociação. Já passou da hora desse parlamento obrigar o governo brasileiro a considerar organização terrorista como, facção criminosa como organização terrorista. Aliás, eu iria além. Acho que nós tínhamos que adotar aqui no Brasil o direito penal do inimigo. Faccionado, quem é do Comando Vermelho, quem é do PCC, tem que ser considerado uma invasão estrangeira. Tem que haver uma declaração de guerra sem que o sujeito que seja do Comando Vermelho ou do primeiro comando da capital ou de qualquer outra facção criminosa tenha os mesmos direitos e garantias de um cidadão comum. Que ele seja considerado um inimigo do Estado, pois de fato ele é. Ele não é uma pessoa que cometeu um crime e vai ser punida e ressocializada. É uma pessoa que responde a outras leis de um tribunal do crime, que faz parte de um exército, que tem hino, que tem território, é uma nação estrangeira invadindo o nosso país. Tem estatuto próprio e, portanto, assim devem ser tratados. Passou da hora dessa casa, desta comissão, deste plenário da Câmara dos Deputados aprovar uma medida que considere toda e qualquer facção criminosa organização terrorista e, portanto, não tendo os mesmos direitos de qualquer outra pessoa que vá sofrer uma persecução penal. E aí o presidente da República, em vez de contribuir com esse debate, em vez de aceitar ajuda internacional para a gente enfrentar as facções criminosas, ele diz que tem preocupação. Veja, num país que está com o orçamento prestes a colapsar, que nós vamos ter mais de 100% de gasto obrigatório a partir de 2027, nós temos uma das maiores taxas de juros do mundo, que nós temos um dos maiores processos de desindustrialização do mundo,
em que nos últimos 40 anos a gente ficou para trás em todos os serviços públicos possíveis e imagináveis em relação aos nossos pares de países emergentes. A preocupação que o presidente da República do Brasil transmite para o resto do mundo na Assembleia das Nações Unidas é: eu acho que é perigoso a gente equiparar organizações criminosas, facções criminosas a movimentos terroristas. É preocupante a equiparação entre a criminalidade e o terrorismo. Esta é a prioridade, uma das prioridades que o presidente da República do Brasil leva para o resto do mundo. E reforço, se nós considerássemos Comando Vermelho, PCC, organizações criminosas, o combate à lavagem de dinheiro internacionalmente, o uso do GAFI das Nações Unidas seria muito mais eficaz para impedir que hoje essa multinacional chamada PCC lave o seu dinheiro e opere em outros países, exportando o crime organizado do Brasil para outros países. Inclusive, com o reforço, a gente poderia receber reforços de armamentos, de equipamentos, para combater essas organizações como, de fato, são organizações terroristas. E a gente se nega a receber dinheiro para combater facção criminosa. A gente se nega a receber arma para combater facção criminosa. A gente se nega a receber ajuda do sistema financeiro internacional para combater lavagem de dinheiro. Então, assim, isso é uma aberração. A maior parte da população brasileira não concorda com isso. E a maior parte da população brasileira tem que estar representada dentro desse Congresso Nacional, que tem que priorizar nós retirarmos os direitos e garantias que faccionados possuem, porque eles não são cidadãos brasileiros. Eles são inimigos estrangeiros, invasores, ocupando território, tendo exército próprio, tendo bandeira própria e tendo até um judiciário próprio, que muitas vezes impõe a sua autoridade de maneira muito mais firme do que o nosso. Porque onde o crime organizado diz aqui não tem assalto, não tem. Agora, onde o Estado brasileiro diz aqui não tem assalto, tem. Então nós estamos existem estados paralelos e nós estamos perdendo para os estados paralelos. Hoje, aliás, se a gente pega o território dominado por facção criminosa no estado do Rio de Janeiro, eu já não sei mais qual que é o estado paralelo. Se é o Comando Vermelho ou se é o governo do estado do Rio. Porque o território que é dominado pelo crime é tamanho que faz parecer que o território dominado pelo Estado brasileiro é menor. Que é ele que está competindo com o crime, não o contrário. Então, presidente, quero trazer aqui essa preocupação para essa comissão, que é a competente, a responsável por tratar desse assunto dessa casa, e repudiar veementemente a fala do presidente Lula de que é temerário nós equipararmos organizações criminosas, facções criminosas ao terrorismo. Obrigado. Kataguiri por 3 minutos. Parabenizar a deputada delegada Ione. Eu relatei no plenário da Câmara dos Deputados a aprovação do alerta PRI, que é uma política paralela e semelhante à do Amber Alert dos Estados Unidos, que é o disparo, o uso do sistema broadcast que está sendo utilizado já, foi desenvolvido pela Anatel, tem sido utilizado pela Defesa Civil para fazer, inclusive agora, meu estado, o estado de São Paulo, tem sido utilizado para fazer o alerta de eventos climáticos, de vento forte, chuva, queda de árvores, e que a partir da aprovação desse projeto também vai ser utilizado para disparar nas regiões em que desaparecem idosos, crianças, PCDs, e acho que nós anteciparmos e eliminarmos a necessidade de esperar 24 horas para começar as buscas ou para considerar que o idoso esteja desaparecido é de fundamental importância, mesmo porque o quanto antes os alertas são disparados, o quanto antes tem a ação das autoridades policiais, maiores as chances da gente encontrar essas pessoas. Esse é um problema que geralmente não tem muita visibilidade. O desaparecimento de pessoas não choca tanto contra crimes mais gráficos, por assim dizer, mas é uma agonia muito grande para as famílias que passam muito tempo sem saber onde é que seus entes queridos estão, se estão vivos, se estão mortos, onde eles estão. Então, parabenizar a relatora e dizer que isso vem num sentido de uma luta que eu tenho travado também. Obrigado, presidente.